Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no estudo das EDOs de primeira ordem. Em especial, nós vamos tratar das soluções por substituições. Em específico, tipo de equações diferenciais, trataremos das equações homogêneas. Isso aqui é a parte 5 desse curso, né? E faz parte de um projeto Estudando em Casa, do professor Jorge Formiga, que sou eu que vos falo. Ok, vamos lá. Para entendermos um pouco sobre equações diferenciais ordinárias, utilizando os métodos de substituições, existem vários aí na literatura. A ideia da substituição, ela trata de equações, de técnicas que vocês possam pegar equações não lineares, de primeira ordem, e reduzi-las a lineares de primeira ordem. Então existem alguns métodos aí. Vou tratar nessa aula de equações homogêneas, mas nas outras aulas falaremos das equações de Bernoulli, das equações de Riccati e do método de redução para a separação de variáveis. Pois bem, então antes de entendermos o que é uma equação diferencial homogênea, vamos entender o que é uma função homogênea. Uma função f de x, y, dada por essa expressão, é denominada homogênea de grau k se para todo t pertencente aos reais, essa relação aqui dada pela equação 1, ela é satisfeita. Bom, um exemplo, uma homogênea de grau k, ou melhor, desculpa, de grau 0, para todo t pertencente aos reais, vale a relação que está escrita aqui em vermelho. Essa é uma típica função homogênea de grau 0 e que vai ser base para as equações diferenciais homogêneas. Ok? Guarde bem essa relação, né? Então, a função ela é denominada homogênea se isso é satisfeito. E a de grau 0, se isso for satisfeito, ou seja, quando o k for 0, t de 0 dá 1. Então, vale essa relação. Um outro exemplo é uma função homogênea de grau 2. Claramente aqui, você pode partir da f de x, x ao quadrado, y mais y ao quadrado, e tentar verificar se essa relação é satisfeita. Como é que fazemos isso? Se eu tenho essa expressão, basta trocar x por t de x e y por t de y aqui dentro, colocando aqui e colocando aqui. Como eu tenho aqui comum t nas duas partes aqui dessa equação, eu vou colocar t ao quadrado em evidência, então fica essa expressão. Ou seja, se você olhar bem aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado é essa expressão que definimos no início. Ou seja, eu estou dizendo que f de tx, ty é t ao quadrado f de xy. Está aqui. Então, eu acabei satisfazendo aquela relação, onde k aqui vale 2. Então, essa é uma função homogênea de grau 2. Ok? Outros exemplos, depois vocês podem até fazer como exercício, é a g de yx, x ao quadrado sobre y ao quadrado, e h de xy, arctangente de x, são funções homogêneas de grau 0. Você também pode verificar se essa relação é satisfeita. Uma função que não é homogênea, bem rápida, podemos citar aqui uma f de xy igual a x ao quadrado mais y ao cubo, por exemplo. Se você tentar, você não vai conseguir satisfazer essa relação. Uma dica importante aqui é que você pode, de cara, observar se é ou não homogênea através dessa informação aqui. Fala o seguinte: no caso de uma função racional, ou seja, por exemplo essa, o membro do numerador deve ter o mesmo grau, m, e os membros do denominador devem também o mesmo grau, n. O que deve acontecer é que esse grau, o grau do denominador, deve ser menor ou igual ao grau do numerador. Então, nesse caso aqui, se aqui fosse x ao quadrado sobre y,
essa expressão aqui, ela com essa função a gente não conseguiria satisfazer a relação de homogeneidade. Ok? Então vamos lá. Então, definição. O que é uma equação diferencial homogênea? Então, uma equação diferencial é de primeira ordem da forma y' f de xy é dita homogênea se essa f de xy é uma função homogênea de grau zero, né? Ou seja, ela tem que satisfazer essa relação. É isso. Em outras palavras, uma diferencial homogênea, no caso dy dx igual a f de yx, essa notação de equação diferencial, ela representa bem essa equação diferencial homogênea, porque, em outras palavras, isso baseia-se na substituição que nós fazemos para encontrar a solução dessa expressão 2. Então, resumindo, uma diferencial homogênea é quando nós conseguimos descrever a nossa f como a razão de y sobre x. E aí vou mostrar mais adiante que quando a gente consegue escrever sobre essa relação de y sobre x, que vai ser substituído pelo v futuramente, isso nos permite encontrar uma nova equação diferencial, o qual nós determinamos a solução dela. Então, essa substituição nos permite encontrar uma solução dessa EDO. Por isso que uma equação diferencial homogênea, em outras palavras, é quando também conseguimos escrever a nossa f como a razão a razão de y por x. Ok? Então, e como é que é feito isso, né? Como é que a gente consegue encontrar essa solução? Uma vez que tenhamos feito essa substituição, por isso que a equação diferencial homogênea está dentro desse grupo de métodos por substituição, eu vou tirar o x que estava no denominador, jogar para cá. E a ideia que está por trás dessa manipulação algébrica é o seguinte: eu vou derivar ambos os lados de tal forma que apareça o meu dy dx. Como? Vejamos, se eu derivar aqui, eu vou ter um produto. Então, em relação a x, a derivada do primeiro, que vai dar 1 vezes o segundo, está aqui, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que está aqui, dv dx, igual a derivada de y em relação a x. E aí, nós temos aqui a nossa expressão quadro. Apareceu o que eu queria aqui, né? dy dx. Porque, de certa forma, aquela equação 2 é a minha EDO, ela tem dy dx. Então, eu posso comparar essa equação 4 com essa equação 2 aqui, que é definida pela minha equação diferencial. O que nós não podemos deixar de lembrar é que essa é a minha equação diferencial, qual que era a solução dela. A partir da minha substituição, eu tenho uma nova EDO. E como essa EDO vai aparecer? Note que aqui tem y', aqui tem y'. Então, isso daqui eu vou colocar aqui. E como y sobre x é v, então eu vou encontrar a minha EDO, né, o qual eu vou ter que buscar a solução para ela agora. Mas perceba que eu tenho agora uma nova variável v que depende de x. Então, eu vou fazer uma manipulação algébrica de tal forma que eu consiga integrá-la, né? achar quem é esse v que satisfaz. Mas uma vez que eu encontro quem é o v que satisfaz essa expressão, automaticamente eu acho quem é o x, né? Porque v é y sobre x. Pois bem, então vou tirar a v daqui, jogar para o lado direito, aqui da igualdade, e eu vou pegar essa expressão que está do lado de cá, vem para cá dividindo, e aqui que está multiplicando, vem para cá dividindo. Como aqui é dv dx, eu reescrevi aqui como dv dx. Então, vou fazer aquela manipulação de quebrar essa notação de dv dx, jogar dx para lá e deixar dv do lado esquerdo. Então, eu vou ter essa expressão aqui. Aqui faltou um símbolo de integral, tá? Então, integrando ambos os lados, né, significa encontrar
quem é o meu v de x. Então, para eu encontrar o v de x, eu preciso integrar aqui, integrando lá de cá, eu tenho ln de x mais c. Então, isso que eu acabei de construir aqui foi o caminho para encontrar a solução dessa expressão. Como eu disse, encontrar quem é v nos permite encontrar quem é y, né? Ou seja, a minha solução explícita y que depende de x. Note que aqui nós caímos numa equação separável, né? Que podemos resolvê-la por método de separação de variáveis visto nas aulas anteriores. Tá? Então aqui ficaria o caminho para encontrar essa solução. Então vamos aplicar essa construção aqui em um exercício para entendermos como é que fica essa relação de V e em relação com Y. Tá? Só lembrando que aqui não necessariamente cairíamos sempre numa variável, numa equação separável. Tá? Pois bem, vou pegar um exemplo aqui. O exemplo, peguei uma equação aqui que não necessariamente ela precisaria estar escrita dessa forma. Eu quero dizer que ela pode estar escrita como esse termo aqui multiplicado por esse termo multiplicado por esse, e mesmo assim a gente poderia, eu quero dizer que a gente tem que checar se eu consigo reescrevê-la de tal forma que eu possa fazer uma relação de y sobre x. Tá? Então, o que eu quero dizer é que nem todas as equações diferenciais homogêneas elas vão vir assim. Tá? Não é regra. Ela pode vir, como eu disse anteriormente, combinando esses produtos aí, tá? Cruzado aqui, ou até mesmo fazendo o produto cruzado aqui e tudo de um lado só, né? Ela lembrando bem uma equação exata, né? Ela pode vir bem parecido com uma equação exata. Então, tomar esse cuidado. Então, a primeira coisa aqui será que eu consigo escrever essa minha diferencial na forma de y sobre x, numa relação de y sobre x? Sim. Por quê? Se eu dividir toda aqui em cima por x e aqui embaixo por x, isso significa colocar em evidência o x também. Então, dividindo por x fica 2y sobre x, 4x sobre x sobre a 4, aqui embaixo 2x sobre x sobre a 2, menos y sobre x. Então, a diferencial foi escrita dessa forma, né? Ou seja, com aquela cara que eu defini inicialmente. Isso aqui é uma f de y sobre x, que eu posso agora substituir por v, né? V é y sobre x, coloco o v aqui e chamarei isso de uma equação asterisco. Então, ela, de fato, aqui ela é uma equação homogênea, né? Pois bem, o próximo passo é usar aquela relação, né? E substituir na minha asterisco. Ou seja, eu pego isso e coloco do lado de cá, né? Então, eu vou ter a minha EBO agora escrito na variável v. Basta agora eu separar de um lado o que é v e de um outro lado o que é x. Fazendo uma manipulaçãozinha rápida aqui, jogando esse v para cá, né? Então fico apenas com x vezes v'. Outra coisa, eu reescrevendo aqui, né? Eu posso reescrever isso como dv dx, né? E se eu forçar mais um pouco a manipulação algébrica, colocar um denominador comum aqui, né? Fazer essa simplificação aqui em cima, eu chego a v ao quadrado menos 4, e aqui embaixo menos vx menos 2, né? Eu inverti aqui, eu coloquei o sinal, só porque aqui em cima eu fiquei com v ao quadrado menos 4. Aqui eu posso escrever como v menos 2 vezes v mais 2, né? Então, fazendo essa matemática aqui, simplificando, né, eu cheguei a essa expressão. Aqui tem x, vou colocar para o lado de cá, dx também vou colocar para o lado de lá,
e pegar esse termo e trazer para o lado de cá. Então, cheguei no que eu queria, né? Consegui separar as variáveis. Uma vez que eu tenha feito isso, basta integrar dos dois lados. Integrando, eu fiquei com logaritmo neperiano de Vx mais 2 igual ao logaritmo neperiano de x mais 6. Esse C aqui, peguei a constante de integração do lado de cá e a constante de integração do lado de cá, somei e fiz uma constante única aqui. Bom, como eu quero encontrar V, eu preciso tirar dentro desse ln. Para isso, eu preciso fazer uma manipulação algébrica aqui para poder tirar esse V. Para isso, eu vou usar uma propriedade de logaritmo. Eu vou tirar esse L daqui e jogar lá aqui, que eu vou ter uma soma de ln. Usando a propriedade de logaritmo, falar a soma de ln vai ser o produto, o ln do produto desse termo com esse daqui. E aí, cheguei onde eu queria, né? Tudo dentro do ln. Para eu eliminar esse ln, basta aplicar exponencial em ambos os lados da equação. Então vai ficar exponencial disso igual a exponencial de C. A exponencial do ln resta apenas o que está dentro, igual a exponencial de C. Pois bem, agora ficou simples, né? Basta tirar o x daqui, está multiplicando, passa dividindo, e o 2 que está somando vai para o lado de lá subtraindo. Então eu tenho uma solução V de x. Como V é y sobre x, eu vou trocar V por y sobre x, eu tenho essa expressão. Multiplicando tudo por x, dessa forma, eu chego à minha solução explícita y em função de x, que é igual a exponencial de c menos 2x, onde c é um número pertencente aos reais. Esse c foi obtido da minha constante aqui de integração. Ok, gente? Então está aqui a solução explícita da EDO, dessa EDO, eu vou voltar aqui, né? Ok, dessa EDO, a solução dela. E aí eu encerro a aula de hoje mostrando aqui como resolver uma equação diferencial homogênea. Tudo bem? Vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem. Tem aqui, tenta. A resposta está aqui. Outros exemplos também vocês podem encontrar no livro Adotexto, né, que é o livro do Zil, está na bibliografia desse material. E exercícios ímpares da página 83 cai bem com esse conteúdo aí. Aqui, bibliografia utilizada. E também, em algumas partes desse material, eu usei as notas de aula do professor Ulisses Sodré, que está nesse link aqui, né, acessado em 26/3/2020. Obrigado a todos e até a próxima.